Todos sobreviveram ao alarme, sim ou não? Estão aqui, sobreviveram, né? Mas saiba, será assim naquele dia. Um abrir e fechar de olhos, esteja preparado. Amém? Um dia não vai ser a defesa civil invadida por hacker, vai ser as trombetas lá do céu tocando. Esteja preparado em nome de Jesus, amém? Glórias sejam dadas a Deus. Nós estamos numa série chamada Profundidade. E hoje nós começamos lá no raso, passamos pela palavra do amor profundo. E hoje nós vamos falar sobre as águas profundas. E é interessante porque aquilo que nós vamos ler, aquilo que nós vamos entender e discernir na palavra de Deus, ela não é um convite apenas ao conhecimento e ao entendimento. É um convite ao aprofundamento, ao mergulhar, ao estarmos verdadeiramente investidos e revestidos na intenção de que a gente possa viver uma vida mais profunda. É naturalmente muito fácil viver no raso. Ir para a profundidade, ir para as profundezas, requer coragem, requer disposição, requer ousadia. Eu quero começar compartilhando uma experiência que mudou a minha relação com a água. Eu, desde pequeno, fui colocado para aprender natação e creia, eu já fui um bom nadador, né? E nós estávamos num retiro, e no pós-retiro havia uma chácara ali perto de Piraputanga. Nós fomos com um grupo de amigos, eu era noivo da Sul, e a gente foi com um grupo de amigos ali naquela chácara, e tinha um lago muito grande, que dava inclusive para andar de barco. Nós começamos a nadar um pouco ali naquele lago, subimos no barco, eu, um amigo e a Sul, e outras pessoas que estavam ali, estavam fazendo a sua brincadeira, esperando o almoço. E eu, no meio lá do lago, falei, vou nadar, né? E nadei, não era a primeira vez, né, que estava experimentando nadar no lago, né, e tudo mais. E fui nadar. E em algum momento ali, já estava satisfeito, eu vi o meu amigo, ele deu o contorno com o barco e vinha vindo. E eu fiz um cálculo, eu estava aqui, ele vinha vindo ali, eu falei, não, vou encontrar no meio do caminho. Era uma certa distância, e eu comecei a nadar. E na intenção de não perder a passagem do barco, acelerei o meu nado, né, a minha braçada. Meu amigo, vendo que eu queria encontrar o barco, o que ele fez? Acelerou também a remada, né, para que eu não chegasse no barco. Até hoje eu tenho dúvida que eu acho que ele queria ficar com a Sul, né, eu tenho essa dúvida. E foi dito e feito, eu cheguei na hora que deu só para triscar assim no barco. E ele passou, né? E ali eu tentei o primeiro pé, não deu. O segundo, já voltei apavorado. E foi um momento assim muito ruim. Uma pessoa estava nadando, uma pessoa nova assim, nadando perto de mim. Por um momento eu quase que afundei ali junto com essa pessoa, porque a gente entra no pavor e havia uma galhada bem no meio do lago. Era uma questão aí de algumas braçadas. E eu consegui me acalmar e ir até essa galhada e ficar preso ali. E foi incrível que para sair dessa galhada, para entrar no barco, foi um sacrifício, porque eu perdi toda a confiança. Por que eu estou contando isso? Porque essa experiência, ela mudou toda a minha relação com a água, né? A gente fazia as férias em praia, indo com a família, com meus pais. Eu sempre fui do abusado mesmo, ia nadar, ia para o fundo, os pais ficavam assim, apreensivos, mas sempre fui abusado com a água. Mas naquele dia mudou a minha relação. Se não dá pé para mim, e olha que não desaprendi a nadar naquele dia, não desaprendi as técnicas, mas mudou. Eu comecei a respeitar a água, né? Eu entendi literalmente o que é a água não tem cabelo, né? Não tem onde você segurar, você precisa. E eu respeito demais a água. Estou contando esse testemunho, essa história, para que você entenda que uma experiência profunda com Deus vai mudar o seu jeito de se relacionar com Deus, de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com o mundo. É sobre isso que a palavra de hoje fala, sobre águas profundas.
E talvez você tenha visto o tema antes ou durante o culto e já está pensando em Ezequiel, 37 ali, você já está falando, a gente já sabe esse roteiro, pastor, águas, águas nos artelhos, águas nos joelhos, águas no lombo, no peito, até a gente está submerso. Não, a palavra de hoje ela está baseada em Romanos 11:33, eu queria que você abrisse a sua palavra aí. Nem todos os salmos da Bíblia estão no livro dos Salmos. E este é um dos salmos que está fora do livro dos Salmos. O Novo Testamento tem alguns deles, o Velho Testamento também tem, mas em especial, o Novo Testamento possui alguns salmos que estão ali no meio da história bíblica, no meio do contexto bíblico. Em Apocalipse a gente encontra alguns também. E Paulo agora vai salmodiar a Deus. E do versos 33 ao 36, então nós temos essa declaração. Mas antes de você ler, você precisa entender como que Paulo chega até aí. Paulo escreve a carta teologicamente mais densa de todas as cartas. Enquanto nós temos cartas pastorais de instrução, enquanto nós temos cartas eclesiásticas falando sobre como a igreja deve se comportar, como que nós devemos ali exortar os irmãos ou corrigir alguma situação dentro da igreja, Romanos se propõe a ter uma profundidade teológica que é incomparável, a carta de Romanos é a que transformou também a leitura bíblica do próprio Lutero e dos reformadores. Por quê? Porque ela é densa teologicamente, precisa ter uma aplicação. E Paulo vem nessa atividade teológica intensa. Dos capítulos 9 ao 11, Paulo entra num questionamento, e a pergunta básica é: se Israel é o povo de Deus, por que eles não aceitaram o Messias? E por que Deus então abriu a porta aos gentios? Onde que está a amarração de toda a história? E Paulo está nesse dilema. E como se Paulo estivesse entrando aí num êxtase teológico, para a hora que é para dar a conclusão, Paulo não conclui. Paulo canta, Paulo adora, Paulo salmodia, e ele diz, vamos ler juntos: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aqui ele já começa com uma interjeição, se Paulo estivesse escrevendo hoje, falaria uau, tudo isso que o Espírito me revelou, tudo isso que eu estou escrevendo, movido pelo Espírito. Paulo não chega para uma conclusão, e a profundidade teológica aqui ela é interrompida por uma adoração. O fim da teologia não é só descobrir Deus, é adorar a Deus. E quando Paulo chega numa das profundidades da revelação da palavra, a única coisa que lhe sobra é adorar a Deus. Mais do que chegar a conclusões, ele diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele, para que depois recebesse? E aí ele conclui dizendo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, glória eternamente. Amém. Este é o salmo de Paulo. Ele é levado a adorar diante do mistério da revelação, diante da teologia profunda. Paulo não quer uma conclusão. Paulo levado a um lugar de profundidade em Deus. E aqui, querido, ele vai então revelar 3 características ou 3 dimensões da profundidade para a sua vida em Deus. Diga: 3 dimensões da profundidade. 3 palavras vão aparecer aqui nesse versículo 33. Pluto, Sofia e Gnosis, a saber, riquezas, sabedoria e conhecimento. Paulo vai nos falar de uma graça, de uma profundidade de graça que transborda, a profundidade do plano perfeito, como aquele que tece perfeitamente todos os acontecimentos, e a profundidade do conhecimento, que é o olhar cuidadoso de Deus sobre a vida dos seus filhos. É sobre essa profundidade, é sobre o que Deus tem reservado para mim e para você, para uma vida plena. Quando Jesus olha e diz: olha, eles pareciam ovelhas sem pastor, mas eu vim, eu sou o bom pastor, eu vou dar a minha vida por vocês, para que vocês tenham vida e vida em
Abundância, é essa profundidade, é essa imersão pela qual Deus está chamando. Vem, arrisque-se, venha comigo e conheça as profundezas daquele que te amou. E a primeira profundidade é a profundidade das riquezas. Diga, profundidade das riquezas. Olha só o que o texto diz, leia comigo. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Agora faz uma pausa aí, diz como? Segundo que Deus derramou. E entendimento. Entende que novamente vão aparecer essas três palavras. A riqueza, vai aparecer a sabedoria e o conhecimento, o entendimento. Paulo está mostrando que a primeira profundidade de Deus na sua vida, ela está relacionada às riquezas profundas de Deus. E aqui é interessante, porque você pode imaginar assim, vamos cotizar, vamos mensurar, vamos dar um valor, assim como a Forbes faz todo ano, né, elencando os mais ricos do mundo, assim como essa semana, ou algumas semanas atrás, né, Elon Musk ultrapassou o trilhão em bens, em riqueza. A gente vai tentar então, vamos tentar calcular a riqueza de Deus. Porque toda a riqueza, ela é finita. E você pode pensar, não, mesmo que Deus seja Deus, há uma finitude na sua riqueza. O que Paulo me ensina em primeiro lugar, que a gente não consegue nem calcular as camadas da profundidade das riquezas. Além de serem riquezas, elas estão em camadas e você não pode chegar a elas. Você vai ver daqui a pouco que a palavra do Senhor nos inspira, inclusive, a poder experimentar essas riquezas no século vindouro. O texto diz, lembre-se, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Paulo não diz nem que fomos redimidos pela graça, mas pelas riquezas da graça. Há uma diferença. Há alguém que possa ser tão generoso, que pegue tudo o que tem e dê aos outros. Uau, que generosidade! Sabia que Deus não pode fazer isso? Porque as suas riquezas são incontáveis. Não haverá falta. O primeiro convite de Deus para a sua vida é venha, desfrute. Você pode tomar o que é necessário. Sabe por quê? Porque da onde saiu essa fonte tem muito mais. Eu estava pregando num culto, era um culto de quarta-feira. Geralmente as igrejas batistas tinham tradicionalmente um culto às quartas-feiras de oração. Não eram cultos tão frequentados. Nosso culto não era o culto dos mais ralos, mas não era o dos mais cheios. E aquele dia eu recebi uma palavra de Deus e preguei aquela palavra. E eu estava assim muito tomado por aquela palavra. No final do culto, um irmão falou assim, pastor, que palavra abençoada. Pena que o senhor desperdiçou num culto de quarta, essa mensagem aí para pregar no domingo, que a igreja está cheia. Eu fui para casa com aquilo ali. Falei, Deus, será que eu desperdicei uma palavra boa para domingo? O Espírito Santo me falou, da onde veio essa, tem muito mais. É insondáveis. São insondáveis as riquezas do Senhor e as riquezas da sua graça. Olha só o que diz Efésios 2, 4, 7. Não vai ser projetado, mas preste atenção. Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grandíssimo amor com que nos amou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. O que Deus está dizendo para mim e para você, pode usufruir das riquezas que eu tenho para te dar todos os dias da sua vida, pode abusar dessas riquezas, você só vai conseguir ter noção do quanto elas são na eternidade. Você vai precisar de toda a eternidade para poder chegar à profundidade das minhas riquezas. Meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, Filipenses 4,19, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo. A medida do que Deus te visita, a medida do que Deus te supre, não é a medida da sua necessidade, é a medida da sua riqueza. Deus não dá a porção somente do dia. Por isso, o maná é apenas uma figura, porque era porção diária, e ali era um exercício de fé. Peguem essa, porque amanhã tem mais, e depois tem mais, e depois tem mais, nunca vai terminar.
Mas quando vem Jesus, o pão da vida, nós estamos totalmente saciados. É mais do que uma porçãozinha para viver o dia. É graça que não falta em nenhum momento. Deus não vai calcular o mínimo suficiente. A sua provisão é de acordo com a profundidade daquele que está provendo todas as coisas. Pastor, é lindo de ouvir. Mas tem como desenhar para cada um desses tópicos, porque eu te falei, eles são muito teológicos, a gente vai sendo tomado pela palavra, a gente vai ficando entusiasmado, mas como que é isso na prática? Para cada um desses temas, eu separei 2 histórias para que você possa entender, e para que a gente possa entender quais são os personagens da riqueza. Eu separei o filho pródigo, e o filho pródigo é alguém que foi no fundo das riquezas. Ele chega para o pai e fala: eu quero o que é meu, me dá tudo o que eu tenho direito. Ele faz isso como uma desonra ao seu pai, ele faz isso como uma desonra à própria tradição. Ele está dizendo, em outras palavras: pai, o senhor está atrapalhando a minha vida, melhor que o senhor tivesse morto, porque daí eu já poderia estar usufruindo daquilo que eu acho que tenho direito. E o pai lhe separa tudo, e ele vai, você conhece a história, vive da devassa, muitos amigos, gasta tudo, perde tudo, vai comer aquilo que os porcos estão comendo, tamanha a sua miséria. Mas lembre-se, ele já tinha usado a sua herança, ele já tinha desfrutado da riqueza. Então ele tem uma ideia, ele fala: poxa, eu estou comendo bolotas dos porcos aqui, e lá na casa do meu pai, os jornaleiros, os empregados, o pessoal da CLT lá do meu pai, vive melhor do que eu. Já sei. Essa vida aqui não é para mim, mas eu não tenho nem como chegar para o pai e falar: pai, eu estou de volta, já sei o que eu vou dizer. O que eu vou dizer? Pai, me aceita como um dos seus empregados, porque eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu sei que eu mereço a punição. E ele vai no seu propósito, e quando ele está chegando, o pai já está esperando, e quando ele começa o seu discurso, o pai interrompe o seu discurso e diga: tragam roupas novas, traga o anel, traga o chinelo, e tem mais, mata o melhor boi que tem, porque hoje é dia de festa. Sabe, Deus está me mostrando que Ele não me paga, que o Senhor não me recompensa, que o Senhor não me visita segundo aquilo que eu mereço. Ele transborda, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há mais tesouros no Senhor do que você possa usar em toda a sua vida. Há mais riqueza em Deus, e eu não estou falando de finanças. Há mais graça em Deus do que você possa pecar contra ela. O pai não responde segundo o que o filho merecia. O pai transborda segundo o que ele era. E ele é generoso. Segunda história de Manassés. Manassés, descendente de Ezequias, um dos melhores reis de Judá. Quando seu pai morre, ele assume o trono. E eu vou te passar uma pequena lista. Reconstruiu os altares de Baal. Fez seus filhos passarem pelo fogo em oferta ao deus Moloque. Praticou adivinhação e feitiçaria. Colocou um ídolo dentro do templo do Senhor. Esses foram os atos de Manassés. Só Amon, lá depois da sua descendência, vai conseguir ser um pouquinho pior. Mas esse é Manassés. Pega um reino próspero, pega um reino já com um concerto com o Senhor, mas ele revira todo aquele reino. Qual é a recompensa? Deus visita aquela nação e Manassés é levado, preso pelo nariz, com anéis presos pelo nariz, como cativo para uma outra terra. Ele é tomado com anzóis pelo nariz, diz a palavra do Senhor. Lá nas profundezas daquilo que ele mesmo construiu para si, para a nação, a Bíblia diz que ele ora a Deus. E ele busca a face do Senhor, e ele se quebranta diante do Senhor. A resposta de Deus poderia ser a nossa resposta. A resposta de Deus poderia falar: bem feito, você colheu o que você plantou. Mas em Deus há mais graça do que a gente possa imaginar. E o Senhor o restitui, e o Senhor abençoe. É sobre essa riqueza de graça, essa profundidade da graça,
que essas duas histórias nos ensinam. A graça alcança quem volta envergonhado e quem parecia ter ido longe demais. Volta aquele que recebe aquele que voltou sem graça para casa. E recebe também, e restitui também, aquele que tinha ido longe demais no pecado. Sabe, há riquezas da graça para a sua vida. Às vezes estamos vivendo como miseráveis, mas somos filhos de um Deus de riqueza. E lembre-se, eu não estou falando de prosperidade financeira, apesar que ela pode estar incluída no pacote. Mas a melhor história você conhece. É a história do homem que guardou todas as suas economias porque ele tinha um sonho. E o sonho era viajar num navio, num cruzeiro. E ele pega todas as suas economias praticamente, coloca e compra a passagem. E o seu sonho está sendo realizado. E o pouquinho que sobra, ele leva alguns mantimentos para se manter naqueles dias de cruzeiro, naquela viagem incrível. E ele não participa dos jantares que ali, ele não participa das refeições, até que aquilo incomoda uma das pessoas que servem no navio e lhe perguntam: ei, a gente percebe que você na hora das refeições aqui, você não fica com a gente. E ele então conta a história. Ele fala: olha, o dinheiro que eu tinha praticamente eu usei para comprar passagem, o que sobrou eu venho aqui e como, mas eu estou feliz demais. Ele fala: ei, você não sabe, está tudo incluso. Todas as refeições, todas as bebidas, está tudo incluso. Eu quero te dizer, o seu pacote de salvação não é apenas um ingresso para o céu. O seu pacote de salvação envolve viver debaixo da cobertura das riquezas de um Deus que em tudo pode te suprir em nome de Jesus. Não viva miseravelmente. Existem profundidade de riquezas em Deus na sua vida. E eu não estou falando de dinheiro, apesar que tem isso para você também. A segunda profundidade é a profundidade da sabedoria. Leia comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Sabedoria é o conhecimento aplicado com maestria. Sabedoria não significa a quantidade de saberes que eu adquiri, mas é a habilidade que eu tenho de transformar isso em ações que possam construir. É disso que se trata sabedoria. E esse texto, ele me fala de sabedoria em qual aspecto? É um texto clássico, talvez nós cristãos mais antigos já tenhamos recitado tantas e tantas vezes. Mas aqui há uma palavra que nós não temos a inteireza do que ela significa no original. A palavra cooperar no original não é apenas colaborar para que algo aconteça. Quando a palavra diz sabemos que todas as coisas cooperam, eles não estão apenas dizendo: olha, as coisas vão contribuir, elas vão ajudar, né, para aqueles que temem a Deus. Não, o que a palavra está dizendo é que todas as coisas juntas, elas estão em cooperação. O que eu quero dizer com isso? Não trate um fato isolado na sua vida separadamente de um contexto. E o contexto é muito maior do que o que você possa pensar. A sabedoria de Deus é fazer caminhos que parecem não ser tão normais para executar planos perfeitos na sua vida. Eu vou te dar um exemplo de sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, 18 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aquele mundo greco-romano, ele procurava a sofia, sabedoria, mas a sabedoria estética, era a elegância intelectual, era o argumento que a convence, era realmente um poder que possa impressionar. Mas quando Deus quis salvar o mundo, Ele usou a cruz. Ele usou a figura de condenação, ele usou a figura de derrota, ele usou uma figura que seria a última figura, a última ilustração que nós colocaríamos para pensar em salvação do mundo. Ao ponto que os discípulos de Emaús, eles andam dizendo para o próprio Jesus ressuscitado: você não sabe o que aconteceu? Aquele Jesus que deveria ser o Redentor de Israel está morto. Porque eles olharam só aquilo, mas não conseguiam compreender o todo. E Jesus fala desde os profetas de Moisés e mostra como aquilo deveria acontecer.
A sabedoria, ela fala em um próprio nome no livro de Provérbios capítulo 8. Na primeira pessoa ela diz: o Senhor me possuía no princípio do seu caminho, antes das suas obras de então, eu já estava junto dele como um arquiteto, e era cada dia as suas delícias. Sabedoria no plano de vida não é algo frio, um atributo frio de Deus, é uma presença alegre, é uma presença redentora. E essa sabedoria que se chama de arquiteta, essa sabedoria que fala: olha, eu sou a palavra de Deus em ação. E palavra de Deus em ação, nós damos um nome em português, qual que é? Verbo. Toda palavra em ação é um verbo. E quando Deus quer mandar o seu filho, Ele manda quem? O verbo. É por isso que a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, é a plenitude da sabedoria de Deus. A palavra lá no livro de João, capítulo 1, diz o quê? E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nada do que foi feito, sem ele se fez. A própria sabedoria de Deus é a manifestação da criatividade de Deus. É por isso que a gente tem, os animais são diferentes, as flores são diferentes. Você não tem como não ficar encantado. Você olha para um aquário, esses tempos, a gente não tem tantos lugares para levar as pessoas que vêm de fora aqui, né? A gente leva no aquário, né? Depois do aquário a gente faz uma sequência de restaurante, porque é o que tem para fazer, né? E não tem. Mas a gente leva no aquário e você vê aquela variedade, você vê aquela riqueza. É a arquitetura de Deus, é a sabedoria de Deus em ação. E quando a Bíblia quer traduzir isso de maneira plena, a quem ela chama de verbo? O próprio Senhor Jesus. Isaías 55 também fala sobre essa sabedoria, quando ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os seus caminhos não são os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Não é uma palavra apenas de consolo, é Deus dizendo para você: eu sei o que eu estou fazendo. Se você pega uma tragédia isolada, ela é uma tragédia, mas a palavra está dizendo: você anda em temor a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Todas as coisas andam juntas, elas trabalham entre si. Já viu uma tapeçaria linda? Muitas vezes você vai olhar o verso daquela tapeçaria, ele é todo cheio de nós, amarrações, não é lindo? Mas a obra que a gente vê na frente é linda, é maravilhosa. Muitas vezes você está olhando a sua vida do avesso e Deus está te convidando para dizer: olha, na minha sabedoria, saiba, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que me amam. Pastor, tem como desenhar? Tem. Duas histórias. José teve sonhos, e eram sonhos de grandeza. E esse é o primeiro personagem da sabedoria de Deus. Eram sonhos que o próprio Senhor lhe deu, de que ele estaria em posição de governo. Mas o que acontece? José é vendido pelos irmãos, é escravo no Egito, é preso injustamente e é esquecido na prisão. Alguém pode ver mão de Deus assim? Se isso tudo tivesse acontecendo na sua vida nesse momento, você diria que Deus está nesse negócio? A gente fala que Deus está no negócio de José, de Jó, de todos os outros, porque a gente conhece o fim da história. E quando você passa pelas situações, e quando as coisas parecem: Senhor, o Senhor me deu um sonho, o Senhor me deu uma visão, o Senhor me deu, ó Pai amado, o Senhor falou de um plano para a minha vida, mas tudo parece que está dando ao contrário. O tapeceiro está trabalhando. Não haveria um José compassivo, não haveria um José maduro, não haveria um José pronto, se não houvesse o poço, se não houvesse Egito, se não houvesse prisão, se não houvesse esquecimento. Todas essas foram forjas de Deus na vida daquele homem, para que quando ele fosse colocado no posto de governo, ele soubesse governar com o coração daquele que o chamou para governar. Ao ponto de que no final, diante dos seus irmãos, ele diz: vocês intentaram mal contra mim, mas na realidade quem me trouxe aqui foi o Senhor. E ele usou inclusive isso, a traição, o abandono, a venda, a injustiça. Saiba, há um Deus de sabedoria tecendo a sua vida. Ela é uma jovem, ela está como escrava numa nação, ela é formosa, ela é linda, ela é selecionada num concurso tipo de Miss para ser a próxima rainha. Ela vence o concurso,
E ela podia dizer: uau, mesmo na tragédia Deus deu um jeito na minha vida. Mas chega a notícia de que seu povo está a poucos momentos do extermínio total. Então o seu tio, Mardoqueu ou Mordecai, ele chega para ela e faz uma pergunta: quem sabe Deus não te colocou aqui para isso? O Senhor não nos leva a lugares para que a nossa vida seja resolvida. Quando Deus nos coloca em posições privilegiadas, é porque Ele quer arrumar a vida de muita gente. O grande plano de Deus não é ajeitar a sua vida e deixá-la legal. O grande plano de Deus é te colocar numa posição onde que você possa ser plenamente usado para fazer a obra que Ele preparou. Ela não sabia a hora, mas quando a hora chegou, ela sabia que Deus queria que ela agisse. Porque é assim a sabedoria de Deus. Em José e em Esther nós aprendemos isso. Nós aprendemos que a sabedoria de Deus opera no sofrimento longo, mas também opera num instante decisivo, na encruzilhada, aquela hora que a gente tem que tomar decisão rápida. É a sabedoria de Deus operando. José esperou 13 anos, tantas coisas. Quando você olha para a vida do José, é só desgraceira, está dando tudo errado. Mas Deus tinha um plano. Na vida de Esther, ela chegou, estava vivendo o seu tempo de glória, de uma hora para outra. A menina pobre, a menina que não tinha mais os pais, era criada pelo tio. A menina que era linda, ela se torna então uma rainha. De uma hora para outra, ela sai lá do povo para ser a rainha. Minha vida está resolvida, mas não era para resolver a sua vida. E ela tinha que tomar uma decisão. O mesmo Deus que age no tempo é o mesmo Deus que age no instante. É o mesmo Deus que pede para você: tem que fazer, é para isso que eu te coloquei aí, tome a decisão certa. Mas há uma terceira profundidade, é a profundidade da riqueza, do conhecimento. Leia comigo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. As riquezas de Deus falam do coração do Pai. A sabedoria fala da mente de Deus em ação. E o conhecimento fala do olhar de Deus. Fala daquilo que Deus vê. Fala daquilo que Deus sabe. Mas principalmente fala daquilo que Deus conhece. Esse texto, ele é um dos textos mais lindos que existe, de Salmo 139. Porque o salmista diz o seguinte: Senhor, antes de eu saber se meu próximo passo será para a esquerda ou para a direita, antes que a palavra chegue na minha boca, o Senhor já sabe tudo em mim. Eu não consigo alcançar esse conhecimento, eu não consigo entender a grandeza desse conhecimento. Porque é o seguinte, se você me pergunta assim: fala para mim sobre a Alessandra, eu vou falar algumas coisas que eu sei da Alessandra. Fala para mim sobre o Rodrigo, eu vou falar algumas coisas que eu sei sobre o Rodrigo. Fala para mim sobre fulano, fala para mim sobre a Suene, eu vou falar um monte de coisa, porque eu sei muitas coisas sobre a Su. Não é esse o tipo de conhecimento que Deus tem sobre mim. Ele não sabe coisas sobre mim, Ele me conhece. Ele sabe coisas de mim que ainda não sei, entende? Ele é que pode me levar no ponto da cura, porque Ele já viu a doença da alma que nem eu consegui ainda reconhecer. Ele sabe antes de eu ir para a direita ou para a esquerda, antes que a palavra chegue na minha boca, Ele já sabe o pensamento que está sendo formado na minha mente. Ele não sabe sobre mim, Ele me conhece. É esse Deus que te conhece, e algumas coisas são muito importantes. Porque Pedro é avisado por Jesus. Jesus conhecia Pedro. E Jesus avisa: Pedro, cuidado, cuidado. Você vai me negar? Eu não, Senhor. Todos podem, eu não, eu não. Daí Pedro vai e nega 1, 2, 3 vezes, conforme o Senhor havia falado. Jesus então é morto e depois ressuscita e se encontra com Pedro. E na beira da fogueira, ele faz aquelas 3 perguntas para Pedro, as mesmas perguntas. Pedro, você me ama? Pedro responde o quê? Sim, Senhor. Eu gosto do Senhor. Essa é a tradução melhor, tá? Pedro, você me agapau, né? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te filéu. Pedro, você me agapau, você me ama com esse amor profundo? Sim, Senhor, eu gosto muito do Senhor. E ele vai respondendo. Até que terceira vez Jesus pergunta: Pedro, você me agapau, você me ama mesmo? E Pedro responde de uma maneira extraordinária. Ele diz: Senhor, tu
sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Eu queria te dizer que eu te amo, que nem eu te disse lá na sexta-feira, na quinta-feira à noite. Mas eu falei tanto com o Senhor. O Senhor sabe o quanto só eu consigo te amar e ser firme nesse amor. Pedro, não tem problema, apacenta minhas ovelhas. Porque o que o Senhor estava fazendo não é saber mais sobre Pedro, é fazer Pedro conhecido para Ele mesmo. Quantas vezes, não é assim, veredas? Quantas vezes ali, só a gente e Deus. O Senhor não quer vir para revelar pecado, Ele quer mostrar o que está dentro da minha alma, do meu coração. Jeremias 1,5 mostra: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Não, você não é um bebezinho que nasceu, e quando você nasceu, junto com os pais, com todo mundo, né? O Senhor olhou para você a primeira vez e disse: ai, que bonitinho, né? Foi eu que fiz, não é? Não, não foi assim. No meu caso, ele ia falar: ai, nasceu carinha de joelho mesmo, né? E tal, né? Mais 2 meses de gestação, só nascia orelha no meu caso, né, meu irmão? E daí não era novidade para Deus. Ele conheceu antes de formar os ossos, porque foi Ele quem formou. Ele sabe o nome de cada uma das suas células. Quantos aqui podem me dizer hoje quantos grãos de feijão tem na sua despensa? Quem pode levantar a mão e dizer: pastor, tem 4.322 grãos de feijão na minha despensa? Ninguém pode. Deus pode. Deus sabe quantos grãos de arroz tem na sua casa. Ele é o Deus que te conhece e conhece todas as coisas que te cercam. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios 13:12, diz: naquele dia, eu não vou conhecer assim apenas em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha, 2 histórias para que você entenda a profundidade do conhecimento de Deus, porque não é um conhecimento estético, não é um conhecimento científico. O conhecimento de Deus sobre a sua vida é o conhecimento das profundezas da sua alma. E é nesse momento que 2 histórias me ilustram bem. A primeira é Agar, está lá em Gênesis capítulo 16. Agar é uma escrava egípcia, ela serve Sara, e como Sara não pode dar filhos para Abraão, Sara oferece a sua escrava para que Abraão se deite com ela. Escolha errada, até hoje o mundo tem problema por causa disso, mas Abraão se deita com ela e concebe um filho, o filho é Ismael. Logo em seguida, mais tarde, Deus cumpre a promessa na vida de Sara, e Sara fica enciumada de Agar e de seu filho, e ela diz para Abraão, seu marido: olha, manda essa mulher embora. Manda essa mulher embora, eu não quero que eles cresçam juntos, eu não quero essa mulher mais em casa e nem o filho dela. Abraão então prepara um bocado de comida, algum pouco de água e despede Agar e seu filho para o deserto. E lá no deserto ela coloca um menino longe e vai a uma distância, diz da palavra, do tiro de uma flecha, para não ver o menino morrendo, porque esse era o destino. Então o anjo do Senhor aparece a Agar. Não foi a Abraão, não foi a Sara que esse anjo encontrou, foi a Agar, e ele a conhecia pelo seu nome, conhecia a sua dor. E Agar é a primeira personagem bíblica, de todos os personagens, que dá um nome para Deus. Ele é o Deus que me vê. O conhecimento de Deus sobre você não é teórico. É o olhar que está sobre a sua vida quando todo mundo já deixou de olhar e se importar. Sabe, você que viveu o luto, e naquele dia estava todo mundo junto com você e condolente com a sua dor. Mas passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, as visitas vão indo embora, e só sobra você e a dor e a solidão e a saudade. Tem um olhar sobre você naquele dia, que é o olhar do Senhor. Sabe aquele olhar sozinho, pai de família? Você ali sentado naquela mesa com um monte de contas para pagar, não sabe o que vai fazer. E ninguém pode te ajudar. Segunda história é de Natanael. Natanael está no Novo Testamento. E ele vai ser apresentado para Jesus. E quando ele vai ser apresentado para Jesus, Jesus diz para ele: você é um verdadeiro israelita, não há dolo em você, não há culpa em você.
Você faz tudo o que a lei manda que tem que ser feita. E Natanael fala assim, Senhor, como o Senhor sabe quem eu sou? E Natanael fala, o Senhor não me conhece? Te conheço sim, eu te vi debaixo da figueira. A figueira era um simbolismo de meditação entre os judeus. Alguém embaixo da figueira geralmente representaria alguém que está ali vivendo um momento de intimidade com Deus. E Jesus estava dizendo para ele, olha, eu já te vi quando você estava buscando intimidade comigo. Quando alguém termina de se apresentar para uma outra pessoa, talvez a melhor maneira de falar com essa pessoa é o seguinte, prazer. Meu nome é Natanael, seu nome é Jesus, prazer em te conhecer. Mas não é essa a declaração de Natanael. Natanael responde, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Esse é o conhecimento de Deus. Natanael e Agar são pessoas diferentes, são histórias diferentes, são origens diferentes, são anseios diferentes. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Essas 3 perguntas falam sobre sabedoria, conhecimento e sobre riqueza. E o que elas me ensinam é, você pode ler para mim só com o branco, vamos juntos? Você não precisa saber tudo. Você não precisa entender tudo. Você não precisa merecer para ganhar. Essa é a profundidade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Essas perguntas não estão aí para que você responda, elas estão aí para que você possa se prostrar diante de Deus e dizer, ah Senhor, ah profundidade. Eu queria que você se colocasse em pé nesse momento, porque esse é o texto mais maravilhoso. Pode passar, e pode passar o próximo também. Vamos ler juntos. Ó profundidade da riqueza, como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, Sabe, eu quero encerrar com uma história que está em Lucas capítulo 5. Para que você entenda qual é o chamado, por que Deus nos inspirou pela série Profundidade. O que Deus quer que você conheça, a profundidade das riquezas do Senhor, a sua graça. A profundidade da sabedoria do Senhor, o plano perfeito de Deus sendo executado na sua vida. E a profundidade do conhecimento de Deus, o olhar atento e cuidadoso do Senhor sobre você. Essa é a profundidade de Deus. E aqueles homens em Lucas 5, eles pescam a noite inteira, eles não pegam nada durante toda a noite. No final da noite, início da manhã, o Senhor diz, me empresta o barco de vocês, eu preciso falar com o povo. E Jesus prega e faz uma preleção. E quando termina, eles olham então para Pedro e diz, o Senhor Jesus diz para Pedro o seguinte, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, vamos juntos? Leve o barco para o lugar. Para onde? Para o lugar mais fundo. Em outras palavras, leve o barco para as águas profundas. Então lancem as redes de vocês para pescar. Esse é o convite de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. O Senhor quer dizer para mim e para você, sim, você pode desfrutar das riquezas. Sim, você pode confiar na sabedoria. Sim, você pode saber que é um conhecimento que cuida tudo em você, um olhar cuidadoso do Senhor. Mas nada disso será verdade se você ficar no raso. Vá para as águas profundas. Vá para o lugar mais fundo, porque é ali que eu estou te esperando, e é ali que está o teu milagre. Pedro podia responder, Senhor, o Senhor é carpinteiro, nós somos pescadores. Senhor, nós já estivemos lá e nada adiantou. Senhor, nós estamos cansados. Mas Pedro respondeu a única coisa que nós temos que responder essa manhã, Senhor, não é sobre o meu
meu conhecimento, não é sobre o que eu sinto que é certo ou errado, não é, Senhor, segundo o que eu tenho recebido ou não, mas de acordo com a tua palavra, eu vou lançar as redes. Eu confio que o Senhor está no controle e eu quero, Deus, viver um tempo de profundidade em nome do Senhor Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Se você crê, e saiba, lá no profundo, você vai encontrar um rosto, você vai encontrar um nome, você vai encontrar alguém que já está lá te esperando. É para lá que Ele está te chamando. Não se contente com o raso, não se contente com águas pelos tornozelos, não se contente com águas pelo quadril, não se contente com águas pelo ombro. Vá no profundo, submerja em Deus, avance em Deus. Há muito mais do que você possa pensar nas profundezas do Senhor na sua vida, em nome de Jesus.